Você está se sentindo cansada, desmotivada, com a sensação de que os seus planos estão paralisados? Fica comigo nesse vídeo que estaremos abordando um pouquinho sobre o que pode estar acontecendo com você, que era o que estava acontecendo comigo e eu senti essa mudança após uma ferramenta que eu tirei da minha rotina. Olá, eu sou a Patrícia e eu estarei falando para vocês hoje sobre um jejum que eu fiz de 21 dias sem Instagram e o que mudou para mim nesses 21 dias. Só que antes de falar sobre esses 21 dias, eu preciso estar falando para vocês o que me levou a fazer esse jejum, o que aconteceu, como eu estava me sentindo antes e como foi então esse processo. Antes de fazer o jejum, eu fiquei alguns meses me sentindo muito cansada, eu sentia que eu estava com um sono absurdo todos os dias e então eu sou uma pessoa muito ativa, faço exercícios, me alimento bem, procuro dormir as horas de sono, então nada justificaria na minha rotina esse cansaço, esse sono exagerado que eu estava sentindo. Foi aí que a minha igreja entrou no dia 1º de março com um jejum de 21 dias, de alimentos. Entretanto, o Espírito Santo me levou a fazer um jejum também de Instagram, porque eu estava infoxicada. Exatamente. Existe esse termo, eles estão utilizando esses termos nos dias de hoje, que é a infoxicação, que é o excesso de informações. Por que isso estava acontecendo comigo? Todos os minutos que eu tinha livre do meu dia, eu estava o tempo todo conectada. O meu cérebro não estava tendo momentos de descanso para colocar os meus pensamentos em ordens. Até mesmo porque nós temos o hábito, aqueles que são muito ativos em rede social, têm esse hábito de a todo momento estar ali, verificando status, feeds, stories, enfim. E eu estava dessa forma, todo minuto livre do meu dia eu estava sempre conectada. Então eu estava com uma sobrecarga de informações e informações inúteis, de certa forma. Por quê? Acompanhar stories, acompanhar feed, você acordou no sábado de manhã e você já está conectado ali, as pessoas já estão postando que estão fazendo exercícios, já tomaram seu café com whey protein, com ovos mexidos, para quem gosta mais dessa área, de vida fitness. Isso nos motiva de certa forma, mas ao mesmo tempo não agrega nada em nossa vida, não são conhecimentos que vai nos fazer progredir na vida, vamos dizer assim. Foi aí então que o Espírito Santo, como eu disse, me encaminhou para esse jejum de 21 dias. Confesso para vocês que os primeiros dias não foram fáceis. Por quê? Todo momento que eu pegava o meu celular, eu sempre checava o Instagram. Então, os primeiros dias dá aquela sensação de vazio realmente. Se você tem essa intenção de fazer esse jejum, já vou te alertando que você vai sentir sim vazio nos primeiros dias, mas que esse vazio, com o passar dos dias, ele vai passando e a gente vai preenchendo ele com coisas que realmente vão agregar na nossa vida. Bom, e eu sendo uma pessoa que fica o tempo todo conectada, eu sempre acordava, dava aquela checada rápida ali, e principalmente aos finais de semana, porque durante a semana, para nós que somos CLT, é um pouco mais corrido, mas aos finais de semana, que a gente tem esses dias de descanso, eu acordava já ali conectada e já perdia as primeiras horas do meu dia estando conectada nessa ferramenta, já me alimentando com as coisas que estavam acontecendo ali no mundo, enfim. Então, é interessante que ao acordar, você dê esse tempo para o seu cérebro estar processando as informações, estar acostumando ali, organizando a sua mente neste primeiro momento, para saber como vai ser o seu dia. Essas primeiras horas do dia, elas são extremamente necessárias para nos mostrar como será o decorrer do nosso dia. Então, se no primeiro momento do meu dia eu já estou consumindo conteúdo, conteúdos desnecessários no decorrer das próximas horas, a minha mente já vai estar sobrecarregada com informações, na maioria das vezes, irrelevantes. Então, esses primeiros dias também me mostrou que eu estava com dependência de celular. Por quê? Quando a pessoa tem dependência de algo, quando você tira aquele instrumento de dependência da pessoa,
ela costuma ficar um pouco desnorteada. E eu me senti realmente desnorteada nesses primeiros dias, me senti um pouco meio com vazio, né, com aquela sensação de estava faltando algo. Mas calma lá, né? Isso vai passar. E foi o que o Espírito Santo foi me mostrando no decorrer dos outros dias, que eu consegui então colocar alguns projetos em ordem. Eu comecei a me dedicar um pouco mais nos exercícios. A minha casa começou a ficar um pouco mais organizada, porque aquele tempo que eu estava utilizando um celular, né, para assistir a vida das outras pessoas, eu comecei a usar comigo. Preparar estudos, ler livros, né? Inclusive nesse período eu tinha uma apresentação do nosso estudo bíblico, né, na minha igreja. Eu consegui, né, estar ali utilizando esse tempo que eu estava no Instagram, estar utilizando para preparar ainda mais esse conteúdo que eu iria apresentar. Então, eu consegui otimizar o meu tempo para fazer coisas que realmente agregariam valor na minha vida. Outro ponto também que eu percebi que teve uma otimização foi a questão de aproveitar o momento presente. Nesses dias eu estive com a minha família, né? Tanto com a minha família quanto com a família do meu marido, e eu sempre estou conectada, sempre utilizando, estou ali conversando, interagindo, mas sempre conectada. E isso faz com que a gente, de certa forma, saia daquele momento presente ali e fique ligado realmente no que está se passando na tela. Então, nesses dias que eu fiquei, né, desconectada, teve um final de semana que eu estive com a minha família, né, todos os meus irmãos ali, cunhados, meu pai. A gente estava no restaurante e foi muito legal, porque em momento nenhum eu peguei celular, né? Em momento nenhum eu senti a necessidade de estar conectada, vendo a vida de outras pessoas. Eu estava ali presente naquele momento, em corpo, alma, pensamento, aproveitando aquele momento ali com a minha família. E foi tão interessante que a gente nem registrou, né? Não teve nenhuma foto. Somente depois que a gente saiu e retornamos aos nossos lares que a gente percebeu que não teve registro, porque foi um momento tão interessante ali. E esse momento de desconexão, né, com a internet me fez realmente ficar conectada com eles, estar ali presente, que não teve nem registros em celular, apenas o registro na memória. Então, é outro ponto positivo, você está aproveitando mais os lugares em que você está convivendo, as pessoas, está mais presente realmente, conectada com a natureza, com a paisagem ao seu redor. Um outro ponto positivo nessa desintoxicação. Outra coisa também que o Espírito Santo me levou a refletir, a analisar, é sobre o contentamento. Porque quando a gente abre as redes sociais, a gente acaba esquecendo que aquilo ali são recortes de uma vida, recortes de um dia. A pessoa vai lá, posta, né, um casal muito feliz, famílias muito estruturadas ou muito bem profissionalmente, enfim, né, uma pessoa totalmente ativa em exercícios, com um corpo bem definido, mas a gente esquece que aquilo ali são recortes, muitas vezes são posturas que faz para a foto, para o corpo ficar mais definido. Não quer dizer que aquele casal ali não tem briga ou que não existem problemas, porque todos nós temos problemas. E essa ferramenta, né, o Instagram, acaba levando a gente a um descontentamento com a nossa vida, porque a gente olha para nós mesmos e acabamos achando que nós estamos atrasados, que deveríamos, né, melhorar demais nosso corpo está feio, que não estamos tão bem profissionalmente. Então foi um outro ponto de reflexão na minha vida que o Espírito Santo me levou, que foi a questão do contentamento. Às vezes você está bem na sua casa um dia, e de repente alguém postou que está viajando e você fica com aquela vontade também de estar viajando, de estar fazendo alguma coisa interessante, mas o seu lar, aquele momento que você está ali desfrutando da sua família, é o maior presente, é a maior dádiva de Deus. Então a gente tem que vigiar para entender se essa ferramenta não está nos levando a ficar descontentes com a nossa vida, a essa comparação que é tão dolorosa, porque cada um está no lugar em que deveria estar, fazendo o que deveria fazer. A gente tem que entender isso. Temos que procurar melhorar, procurar progredir na vida, mas comparando a nossa trajetória com nós mesmos e não comparando a minha vida
com outras pessoas. Essa comparação, ela é desleal, ela nos faz ficar com a baixa autoestima e nos leva a uma fase de realmente descontentamento. Algumas pessoas são levadas até a murmuração, que é algo que desagrada ao nosso Senhor Jesus. Outra coisa que eu também percebi que mudou muito foi a minha ansiedade, porque estar conectado o tempo todo nos leva a ficar nesse momento de ansiedade, de comparação, de estar querendo sempre fazer algo, sempre estar postando, né? Para aqueles que postam muito, porque tem pessoas que conseguem sim usar o Instagram sem postar somente para estar ali conferindo informações, enfim. Mas né, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de postar. E isso me levou a uma reflexão de eu não tenho a necessidade de postar tudo o que está acontecendo na minha vida. Não existe essa necessidade. E é até bom, né, meus irmãos? Porque a Bíblia nos fala, não jogue pérolas aos porcos. Às vezes a gente está vivendo um momento tão único ali, um momento entre a família, um momento de lazer mesmo, e a gente está expondo desnecessariamente, está ali perdendo, né, momentos ali com o celular, que a gente poderia estar realmente aproveitando a companhia daqueles que estão conosco, porém estamos, né, postando, né, nos expondo de forma desnecessária. Outra coisa também que me levou a refletir foi que muitas vezes nós não precisamos de mais conteúdos, nós precisamos realmente de silêncio, de estar naquele momento ali contemplando paisagem, contemplando a vida, né? Não essa vida editada, essa vida perfeita que é mostrada, né, nas redes sociais, não digo somente no Instagram, como nas demais redes, porque a vida, meus irmãos, ela é perfeita, mas ela tem esses momentos de altos e baixos, tem dias que a gente vai estar, né, mais desmotivado, e isso é normal do ser humano. Isso são emoções, isso são sentimentos que vão nos acontecendo. Ninguém consegue viver uma vida plenamente feliz, até mesmo porque a gente vai valorizar a felicidade, valorizar esses momentos de alegria quando a gente entende o que é estar na tristeza. Então a vida ela é feita desses altos e baixos. Então ficar fora, né, esse tempo me fez refletir, me fez aproveitar mais, me levou a fazer uma contemplação maior da criação, uma contemplação maior, uma reflexão interior, uma organização dos meus pensamentos. Eu confesso que se eu não tivesse feito, né, um propósito espiritual, talvez eu não teria conseguido esses 21 dias, né, desconectada, mesmo tendo internet. Mas como eu tive um propósito espiritual, o Espírito Santo me fortaleceu nesses dias. Foi um momento de intimidade com Deus, foi um momento de aprendizado, de calmaria, de paz interna. E eu não estou falando aqui que de tudo o Instagram é uma ferramenta ruim, de forma alguma, porque ele é uma ferramenta de vendas, você pode propagar a sua loja, o seu estabelecimento, você pode divulgar currículo, você pode estar ali desenvolvendo habilidades. Sim, não é uma ferramenta ruim, não me confunda, eu não estou falando isso aqui. Mas eu quero dizer que eu vou voltar agora, né, após esses 21 dias, eu vou voltar a utilizar essa ferramenta, mas de uma forma mais saudável, né? Sem estar nessa dependência, procurando ter um momento para isso, porque a Bíblia vai nos dizer, existe um tempo certo para todas as coisas. E ficar a cada minuto livre, conectado, isso não é saudável. Então existe um momento certo para você estar ali conectado, às vezes postar, divulgar, mas não podemos fazer disso algo primordial na nossa vida, porque nunca foi e não pode ser. Quando configura como algo essencial, aí nós estamos realmente sendo levados pela dependência dessa ferramenta, que é uma ferramenta boa, entretanto tem que ser usada com sabedoria. E aí eu convido vocês, né, para essa reflexão. Vocês estão utilizando o Instagram de forma saudável? Pare e pense, se possível, tente fazer um compromisso com você de pelo menos uns 7 dias sem essa ferramenta para você
verificar o que pode melhorar na sua vida, como você pode se reorganizar. Eu convido você a fazer esse processo de reflexão também. Às vezes você está precisando tirar alguns dias aí offline para poder se reorganizar, colocar projetos em ordem, organizar seus pensamentos, começar a olhar para si mesmo e valorizar as suas características, os seus talentos, a sua família. Então, eu convido vocês também a fazer esses 21 dias, ou se você não conseguir 21, comece com poucos dias, um dia sim, um dia não, mas faça essa desintoxicação também, esse jejum digital, para que você verifique o que pode ser melhorado na sua vida, nas suas emoções. Se essa mensagem fez sentido para você, eu convido você a me seguir e coloque aqui nos comentários como vocês têm se sentido em relação à utilização de redes sociais. Espero ver vocês nos próximos vídeos e tchau, tchau!